que já receberam o batismo no Espírito Santo e já falam em outras línguas? Levante a mão. Quantos aqui já? Então, nós já temos aqui praticamente a maioria da igreja que já recebeu, a maioria absoluta. Esse termo, batismo no Espírito Santo, é o mesmo termo que revestimento de poder. Amém? Repitam comigo, batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que revestimento de poder. Porque algumas pessoas, alguns cabeçudos, ficam discutindo. O termo certo é revestimento. Outros, não, o termo certo é... Amém? Não importa se é batismo do Espírito, no Espírito, ou revestimento de poder. Algumas traduções falam revestimento de poder. Outras traduções, batismo no Espírito. Não vamos ficar encrencando com isso, certo? Vamos focar no mais importante, que é o falar em outras línguas. Se você recebeu o batismo no Espírito, ou o batismo do Espírito, ou o revestimento de poder, a evidência dessas coisas vai ser o falar em outras línguas. Então o tema de hoje é sobre o quê? Os benefícios do falar em outras línguas. Porque as pessoas às vezes recebem esse revestimento de poder, recebem a graça, o poder para falar em outras línguas, mas a maioria das pessoas assim, pensa que o falar em línguas é algo para ser praticado somente aonde? Na igreja. Quando eu estou na igreja, naquele momento de adoração, naquele momento que tem um ápice no culto, naquele momento que o louvor está conectado mesmo, assim, o céu descendo na igreja, e eu sinto a presença de Deus nessa hora, eu sinto realmente que eu tenho que falar em línguas, aí eu me solto, e aí eu falo, xarabacanta, labramba, e aí a pessoa fala, mas no dia a dia, não fala em outras línguas. Algumas pessoas pensam que, para falar em outras línguas, elas só podem falar se sentir a presença de Deus. Isso não é bíblico. As línguas já estão dentro de você. E você pode falar quando você quiser. Amém? Amém, queridos? Então, na Bíblia, as pessoas que receberam o revestimento de poder e começaram a falar em outras línguas, esse não era um assunto na Bíblia como assim, secundário. Não, falar em línguas é um assunto secundário. Não, na Bíblia, falar em línguas é uma verdade importante, tanto quanto as outras. Tanto quanto santificação, temor a Deus, obediência, fidelidade, honra ao Senhor, louvor, adoração. Na Bíblia, o falar em línguas é uma doutrina, é uma verdade, é um assunto muito importante, tanto quanto os outros tantos que tem na Bíblia. Amém, queridos? Então, era um assunto, era uma verdade tão bem explanada por toda a Bíblia, que quando você chega em Atos, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou com os seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8. Foi que ele disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem para que sejais o quê? Revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas. Então, Jesus deu um comando para os discípulos, dizendo: olha, vocês não podem sair pelo mundo todo, vocês não podem sair levando essa palavra, vocês não podem sair anunciando o Evangelho antes de receberem esse poder, antes de receberem a habilidade, o revestimento para falar em outras línguas. Então, se falar em línguas fosse um assunto secundário para Jesus, ele ia dizer o que para os discípulos? Já estão liberados, já podem o quê? Já podem ir, e indo lá na frente depois, vocês poderão falar em outras línguas. Quando tiverem mais maduro, quando tiverem mais santificados, então vocês podem... Não, Jesus já falou isso. Ele falou: esperem, e aí em Atos capítulo 2, os discípulos então estavam orando, eles passaram aproximadamente entre esse dia que Jesus falou com eles e o dia em que eles receberam o batismo no Espírito Santo lá em Pentecostes. Isso durou aproximadamente uns 9 a 10 dias. Você fala assim: não, pastor, foram
50 dias? Não. Porque Jesus ressuscitou, e depois que ele ressuscita, ele passa quantos dias com os discípulos? 40. Então, entre a ressurreição dele da Páscoa até o Pentecoste, conta-se quantos dias? 50 dias. Então, se depois da ressurreição ele passou 40 com os discípulos, e o batismo veio no dia do Pentecostes, ou seja, no 50º dia, então ali eles receberam o batismo, ou seja, 10 dias após Jesus dar essa ordem para eles. E eles passaram esse tempo, então, orando. As pessoas pensam que em Atos capítulo 2, os discípulos receberam o Espírito Santo. E não. Quando foi que eles receberam o Espírito Santo, os discípulos? Após a ressurreição. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 21, que após a ressurreição, os discípulos estavam trancados, estavam reunidos em casa, Jesus aparece, rompe as paredes e aparece. E diz o que para eles? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E disse a Bíblia, soprou sobre eles e disse o que? Recebam o Espírito. João 20, 21. Então, naquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. Agora, eles iriam aguardar para depois, então, receber o revestimento. Que João disse bem assim, João Batista, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, então, tinha algo a mais. Então, os discípulos então aguardam, e em Atos capítulo 2, eles não receberam o Espírito Santo. Eles receberam o quê? O revestimento de poder. A Bíblia diz em Atos 2, que eles estavam no cenáculo orando, cerca de 120 discípulos, aí de repente ouviu-se o som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa aonde eles estavam. E viu-se entre eles repartidas línguas como que? De fogo pousando sobre cada um deles. Então vocês imaginem uma reunião com 120 pessoas e sobre cada cabeça como que uma língua de fogo pairando sobre cada cabeça. Cada cabeça como uma língua de fogo pairando sobre eles, e diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram o que então? A falar em outras línguas. Então eles ali receberam o quê? O revestimento. Já tinham recebido o Espírito e agora faltava receber o quê? O poder para falar em outras línguas. Amém? Quantos aqui já falam em outras línguas? Algumas pessoas pensam assim, não, mas há um pré-requisito para falar em outras línguas. Algumas pessoas pensam que para falar em outras línguas é necessário ser batizado nas águas. Não. O pré-requisito não é esse. Qual é o pré-requisito para falar em outras línguas? É ter o Espírito Santo habitando no seu coração. Se tem o Espírito Santo habitando, se ele está no seu interior, então você pode falar em outras línguas. Em Marcos 16, então ele diz, ide por todo mundo, pregai o quê? O Evangelho. Quem crê e foi batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Aí ele diz o quê? Em meu nome farão o quê? Falarão novas línguas. Ou seja, as línguas já estão dentro de você, porque você aceitou Jesus, e se você crê, a partir daí, a qualquer instante, você já pode falar em outras línguas. Então não é preciso. Mas só isso, pastor, como respaldo bíblico? Não. Em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro estava anunciando o Evangelho para Cornélio, sua família e os seus amigos. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, que enquanto Pedro estava anunciando o Evangelho na casa de Cornélio, o que acontece? Diz a Bíblia, o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos começaram o quê? A falar
em outras línguas. Olha, duas coisas aconteceram. Eles nem tinham sido batizados nas águas e nem houve um apelo formal por salvação. Pedro não falou bem assim, já anunciei o evangelho, ok. Então, quem aqui quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aí o Cornélio e a sua família, nós queremos. Isso seria a formalidade nos dias de hoje, certo? Levanta a mão, confessa, eu aceito, pronto. Aí Pedro disse, agora eu vou pregar para vocês sobre falar em outras línguas. Aí pregava, e agora, quem quer receber o revestimento de poder para falar em línguas, levante as mãos. Isso seria a formalidade que é hoje, não é? Mas não aconteceu assim. Enquanto Pedro estava pregando, nem sequer fez o apelo para aceitar Jesus, e o Espírito Santo veio sobre eles e todos começaram a falar em outras línguas. Mas por que então? Eles receberam o Espírito, eles falaram em línguas sem terem recebido o Espírito Santo? Obviamente que não. Mas enquanto Pedro estava pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, o coração deles estava crendo. Eu creio, eu quero. É salvação. E eles, eu quero. É isso mesmo, eu creio. E à medida que eles foram crendo, o Espírito Santo consolou a decisão no interior. O Espírito Santo passou a habitar neles. E quando Pedro, então, começou a falar sobre o Espírito Santo, eles estavam tão desejando esse poder que começaram a falar em línguas. E eles falaram tanto em outras línguas que aí, então, depois de se mover todo, aí os discípulos dizem, vamos ter que batizá-los nas águas. Os primeiros gentios, como os cristãos. Primeira família, primeiro reduto de gentios alcançado para Jesus. Até então, só os judeus tinham sido alcançados. Mesmo aonde eles iam pregando a palavra, eles iam procurando alcançar judeus. Mas daquele ponto em diante, os primeiros gentios foram alcançados por Jesus. E agora fica a discussão, batizá-lo nas águas ou não, se eles são gentis. E aí Pedro disse bem assim, irmãos, nós não podemos negar a água, o batismo, para quem Deus não negou o quê? O Espírito. Como não vamos batizar, se Deus não negou para eles o Espírito? Como não posso batizar? Então, Pedro ordenou que todos fossem, então, batizados nas águas. E é esse o padrão, então, que se repete depois de Atos capítulo 10, em outras passagens bíblicas, o mesmo acontecendo. As pessoas reunidas, elas recebem Jesus e logo já começam a falar em outras línguas. Eu estou dando essa introdução no geral para você se situar aonde é que você está. Amém? Você já recebeu o Espírito Santo? Aonde estão as línguas? Diga no meu interior. O que você precisa fazer então? Falar. Tudo na vida do crente é pela fé. O justo vive pela fé. Então, o falar em línguas é um ato de fé. Você pode não estar sentindo, mas você crê e você então fala em outras línguas. Algumas pessoas pensam assim, mas eu vou falar, é da minha cabeça. Não é da sua cabeça. Você tem que crer que está partindo do seu espírito. Amém, queridos? Então, vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quantos estão situados aqui? Pode dizer amém? 1 Coríntios 14, versículo 2. Diz bem assim, pois quem fala em outras línguas, não fala a quem? Aos homens, mas a Deus. Amém, queridos? Ninguém o entende. E em espírito fala o quê? Mistérios. Amém? Então preste bem atenção. Aquele que fala em outras línguas, ele fala mistérios com Deus. Diga comigo, falar em línguas é falar mistérios com Deus. Então, vamos entender isso. Mas é aquele que fala com Deus, porque tem crentes que pensam que eles têm que falar com os outros em línguas, né?
Então, você não tem que falar com outra pessoa em língua, se a pessoa não vai entender o que você está falando. Mas tem pessoas que falam para os outros, chega para o outro e fala, eis que Deus está, xarabacaia, rebrianda, labarabachou, recobrabaçá, e a pessoa, eita glória, fala a Deus, e está lá, ei barabaxaracaia, rebababachou, eita, recebeu aí, irmão, o manto, recebi. E Deus falou o quê? Um mistério, aleluias. Mas, que mistério? Você foi edificado em quê? Em nada. Então, falar em línguas, você fala com Deus, mistérios. Agora, possa ser que você possa falar em outras línguas, nessa mesma dimensão, mas aí se houver alguém para interpretar é diferente. Ok? Então, você pode falar em línguas. Eu posso falar com o Felipe, e Deus me dá a interpretação do que eu estou falando para ele, e eu falar em línguas, parar e interpretar. Ou eu posso falar em línguas, parar, e ele mesmo ter a interpretação. E dizer, Deus está me falando isso, isso e isso, e é o que ele está me dando a interpretação. Sobre isso, nós vamos ter esse assunto nos cultos de terça-feira aqui, em um dos cultos que vai falar sobre profecia, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento nos cultos de terça. Então, vai ser ensinado sobre isso. Não é a linha de hoje. A gente quer se concentrar nisso. A pessoa pensa assim, mas eu estou falando em línguas, pastor, mas eu não estou entendendo essas línguas. Você não vai entender mesmo. Diga comigo, línguas estranhas não é para serem entendidas. É para a sua edificação. Você fala em línguas com Deus. Então você fala com Deus. Está falando o que, irmão? Mistério. E você está. Está fazendo o quê? Estou falando mistérios. Mas você não está entendendo. Mas Deus está entendendo. Amém? Agora, você tem que falar em línguas, assim como eu estou dizendo, mas de uma maneira que você se conhece. Então, por exemplo, tem pessoas que são, eu não diria assim, sensíveis à unção, mas são assim meio que brasinha, né? São aqueles crente brasa, que pega fogo assim, bem rápido, né? Facinho, assim, de repente, aí se reúne dois irmãos, começa a orar em línguas, ele já está no manto já. Eita, já está. E tem outros que são mais comedidos, ficam assim mais reservado, está falando, mas não é tão brasinha, não é do manto, não é do reteté, assim, não é? Então, você se conhece. Então, se você é uma pessoa do manto, é esse assim que, com poucas línguas, já está entrando no mistério, você tem que falar em línguas para ser edificado, mas você tem que saber também um pouco se conter. Porque não pode pensar assim, não, eu comecei a falar em línguas, o Espírito Santo me tomou de um jeito que eu perdi o controle e pronto, não parei mais. Não, isso é imaturidade. Porque das línguas, não é o Espírito Santo quem está ali possuindo e falando por você. É o seu Espírito que está falando. E como é o seu Espírito, você pode controlar. Estão entendendo? Amém? Para de repente você não entrar no ônibus e começar a sentar lá e começar a cantar e entrar no ônibus e fazer um mistério, né? Está no órgão público e está no mistério. Está no seu trabalho, o patrão lhe deu um comando para você fazer e você, agora não, estou no mistério. Eita, hoje não, né? Eu estou no mistério. Está dirigindo o carro e eita, que eu estou no mistério. Não. Diga comigo, eu posso me conter. Versículo seguinte diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em outras línguas, a si mesmo, o que, amados, se edifica. Amém? Então, um dos primeiros benefícios aqui do falar em outras línguas é que o falar em línguas promove edificação espiritual. Repitam comigo, falar em línguas promove
edificação espiritual. Aí eu pergunto, quem aqui precisa ser edificado espiritualmente? Qual é o propósito de uma edificação na construção? É dar o quê? Sustentabilidade para a construção. Quanto mais alicerce tiver e melhor for a construção, o edifício, mais ele vai ter o quê? Estabilidade. Não é assim? Desmoronou um prédio porque não tinha uma boa fundação. E a Bíblia diz assim, que aquele que fala em outras línguas, a si mesmo que se edifica. Ou seja, quanto mais você falar em outras línguas, você vai ser um crente mais bem edificado. Amém? E todos nós passamos por dia mau, sim ou não? Todos nós enfrentamos tempestades, sim ou não? Todos nós passamos por lutas diárias, sim ou não? Sim. Agora, vocês percebem que uns cristãos reagem de uma forma e outros reagem de outras? Uns cristãos perdem o controle e outros não perdem. Uns cristãos entram em desespero e outros não entram. Uns cristãos até duvidam de Deus e outros não duvidam de Deus. Alguns cristãos se perdem completamente no campo emocional, enquanto outros se mantêm o quê? Firme e estruturado o quê? Emocionalmente. Aí você vai pensar assim, não, isso é porque Deus quer que essa pessoa seja assim. Não, aí Deus estaria fazendo o quê? Acepção, tratando um diferente e outro de outra forma. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, então é o mesmo patamar para todos. Deus oferece para todos a mesma oportunidade de você ser um cristão bem edificado e quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, ela não vai lhe derrubar. Amém? Ela não vai lhe abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanece para sempre. Amém? Então você permanece firme, você não perde o controle, você não fala, eu vou me matar, eu vou perder, eu vou tirar minha vida, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer isso. Não, você não perde o controle, porque você tem raiz, amém? Você tem base, você está edificado na palavra, você está edificado, você está orando. Então, quanto mais você orar em outras línguas, mais edificado você vai ser. Judas, versículo 20, ele diz bem assim, quanto a vós, amados, edifiquem-se na sua santíssima fé, fazendo o quê? Orando no Espírito. Diga comigo, edificar a minha fé, orando no Espírito. Ora, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E agora ele está dizendo em Judas 20, que somos edificados na fé, orando no Espírito. Mas é outra forma então de receber fé, a oração em línguas? Não. Você recebe a verdade da palavra quando você se expõe à palavra, e quando você se expõe à palavra, a fé vem ao seu coração, mas quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo traz a revelação daquela palavra que você ouviu, ele traz uma palavra rema sobre aquilo que você ouviu, e a verdade que você ouviu gera fé no seu homem interior. Então a oração em línguas, ela descortina, ela abre os seus olhos, traz a revelação das verdades espirituais e lhe estabelece na palavra. Por isso que ela edifica você na fé. A fé é daquilo que você já recebeu, da palavra que você já recebeu. Então, por exemplo, você está passando por um problema na área da sua saúde. Então você ouve a palavra sobre cura, mas ainda está lidando com a enfermidade. Então quando você está orando em outras línguas, falando em línguas, está orando, pensando sobre o assunto da cura, a palavra que você ouviu, o Espírito Santo começa a trazer à tona a palavra e trazer a verdade. É para você, ande nela, você é curado, você é liberto,
você é livre, Jesus já levou as dores, já levou as enfermidades, então ele vai trazendo tudo à tona. Enquanto você está orando em línguas, ele vai trazendo a verdade à tona. Amém? Então diga comigo, eu preciso praticar mais o falar em outras línguas. Para quê? Para quê? Para ser mais edificado. Amém? Então, por exemplo, a pessoa está lidando com uma situação, vamos voltar para a enfermidade, né? Você está lidando com uma situação de enfermidade, e seja no seu corpo ou no corpo de alguém, você está ali, e vamos colocar no corpo de outra pessoa, e você está orando, aquela pessoa, você já orou, e de repente é um quadro meio crítico, você já está no hospital com a pessoa, os médicos estão lá administrando remédio, mais remédio, parece que o quadro não muda, não melhora. Você já ordenou em fé, já falou em nome de Jesus, já declarou a palavra tal, mas também parece que no natural o quadro não está o quê? Mudando. Aí algumas pessoas fazem bem assim, prestem bem atenção nessa instrução. Aí chega no enfermo e coloca a mão e começa a falar em línguas. Xantalabramba chorocon, talabramba xaracan, talabramba saracan, tararalabramba xaracá, randalabramba chorocon, telebrebecerias. Até que ponto isso aqui vai surtir um efeito de fato para aquele que está recebendo? Porque a Bíblia diz que nós temos que ordenar usando o nome de Jesus. Então, para aquela pessoa que está recebendo a imposição de mãos, orando em outras línguas, eu digo isso para você sem medo de errar, pouco está se aproveitando para ela. Você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Nenhum na Bíblia. Mas então não serve para nada? Bom, primeiro, sim, serve. Serve para, ao você impor as mãos e estar falando em línguas, ministrando as línguas, isso está criando naquele lugar uma atmosfera sobrenatural. Beleza? Estão entendendo? Por quê? Porque as línguas acessam o quê? O sobrenatural. Então, quando você está falando em línguas, o sobrenatural está entrando em ação. Ou, enquanto você estiver ministrando, você mesmo pode se sentir mais do que fortalecido interiormente. E não se abater com aquele quadro e com aquela circunstância. Então, isso está criando benefício para quem? Para você. Agora, existe uma chave para isso. Nesses momentos que você estiver se deparando com alguém assim enfermo, eu não aconselho você ficar somente colocando as mãos e meio que desesperado. Assim, tipo, não morra não, randará para baixar, a cantará, não morra não, em nome de Jesus. É como se estivesse se apegando para que a pessoa não morresse. Os irmãos estão entendendo? É mais ou menos assim ou não é por dentro? Seja sincero, irmãos. É assim. Você por fora está ali, falando em língua, mas por dentro está aqui, não morra não. Em nome de Jesus, não morra. Em nome de Jesus, ô Pai, não quer que essa pessoa não morra não. É ou não é assim? É sim. Como fazer nesses casos? Romanos 8, 26 e 27 diz bem assim, que nós não sabemos o que? Orar como convém. Mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Ele sabe qual é a vontade de quem? De Deus. E Ele nos revela através do seu próprio Espírito. Então, quando você se deparar com alguém enfermo, né, nessa condição, seja já no hospital, num quadro crítico, em casa, ou até mesmo você estiver ministrando sobre o seu corpo, lidando com alguma doença, o que você tem que fazer é, quando você estiver orando em línguas, você dá uma pausa para perceber a inspiração que está vindo para você. Os irmãos estão entendendo?
Porque a Bíblia diz que a oração em línguas vai nos levar a orar de acordo com a vontade de quem? De Deus. Às vezes, você de repente está pensando que a pessoa está passando mal. Por exemplo, eu quando estive no hospital, que fiz a cirurgia da vesícula, na primeira noite, na segunda-feira e na terça, o dia todo e na terça noite, minha febre lá em cima, a pressão arterial lá em cima, e os médicos estavam lidando, investigando uma possibilidade de ser coração, infarto, era cardíaca. E os exames, toda a administração de remédio, tudo que estava sendo feito era nisso. Mas o problema era o quê? Vesícula. Mas aí de repente alguém está lá orando por mim. E está lá, Pai, em nome de Jesus, repreenda agora infarto no coração do pastor Jair. Ele não vai infartar, em nome de Jesus. Mas o coração está normal lá. Tá. Essa oração está sendo eficaz? Eficiente? Não. Os irmãos estão entendendo? Mas o Espírito, ele sabia exatamente do que eu estava precisando, sim ou não? Ele sabia que o problema era na vesícula. Então, quando a gente... Mas observe que às vezes, quando a gente está assim, tomado pela emoção, pela coisa, a gente ora em línguas, como eu falei antes. Não morra não, né? A gente está lá. Mas nós devemos orar assim. Orar em línguas, parar um pouco e perceber qual é a inspiração que está vindo. Aí, de repente, nessa inspiração, o Senhor vai falar bem assim, ora pela vesícula. E a pessoa, eita, repreenda agora a vesícula, em nome de Jesus, vesícula agora, chanta lá para baixar a vesícula, pá. Olha aí. Totalmente o quê? Diferente. Porque o Espírito Santo trouxe o quê? A inspiração. Então, outro benefício, entre tantos benefícios de falar em línguas, é que nos traz a inspiração para orarmos dentro da vontade de Deus. Repitam comigo. Outro benefício do falar em outras línguas é que ele nos inspira a orarmos a perfeita vontade de Deus. Aí eu estava uma vez pregando uma palavra como essa, um sábado à noite, numa cidade da Bahia. Enquanto eu pregava a palavra na Bahia, falando exatamente sobre ser inspirado para orar em línguas, eu dei o seguinte exemplo. Eu disse bem assim, num sábado à noite na Bahia eu estava. Eu disse, a minha esposa, nesse horário, está na casa da mãe dela. Eu disse assim, ela disse para mim antes do culto que ia para a casa da mãe. Eu disse bem assim, então, se eu fosse orar por Sandra agora, minha oração seria, Senhor, abençoe Sandra na casa da mãe dela, que ela tenha um tempo de comunhão com a mãe, abençoe, guarde, em nome de Jesus. Pronto, essa seria a minha oração, baseada naquilo que eu estou consciente de aonde ela está, o que estiver fazendo, ok? E eu falei isso para a igreja, eu disse, mas eu não sei se essa é a necessidade dela. Mas eu posso orar por Sandra assim, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde Sandra, aonde ela estiver, ora, canta lá, brambachore, canta lá, brambachara, canta lá, brambachar, vai desfazendo qualquer laço, guardando a vida dela, chanta lá, brambachar, e fui dando esse exemplo falando assim. Aí eu disse, irmãos, se estivesse acontecendo alguma coisa com Sandra agora, qual foi das orações mais eficiente? A primeira ou a segunda? A segunda, a primeira eu falei daquilo que eu achava, mas a segunda o Espírito Santo me inspirou. Tudo bem, fiz o culto, ministrei, terminei. Quando termino o culto, tinha a mensagem dela, para que eu pudesse entrar em contato com ela. E eu então falei, oi, o que aconteceu? Ela disse, olha, eu saí de casa da minha mãe e fui deixar uma irmã em casa da igreja. E enquanto eu ia com essa irmã, com o carro da minha mãe, eu ia chegando na casa dessa irmã, quando eu ia entrar na rua dela, uma rua escura, eu não sei de onde saiu uma moto, e o cara da moto bateu no carro, a moto caiu, a gente ficou tudo assustado, saber o que fazer. Pela pancada eu falei, meu Deus, danificou o carro, o cara se arrebentou todo, e agora? Mas nos tranquilizamos, e quando a gente abriu a porta, não tinha absolutamente nada no carro.
a moto não teve nenhum dano e o rapaz não se machucou em absolutamente nada. Eu disse para ela, que horas foi mais ou menos? Ah, foi mais ou menos tal hora. Aí eu falei, meu Deus, foi no momento em que eu estava dando um exemplo sobre você no culto. E aí eu contei o fato. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você vai orar pelas suas necessidades ou tantas outras coisas, você tem que orar, acionar esse poder para orar em línguas. Amém? Porque um outro benefício é que o falar em outras línguas vai também nos trazer as riquezas espirituais. Aquilo que já é nosso. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9 bem assim: mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem? E quem sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? E ele diz, mas nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus. Então, nós podemos acessar esse poder do Espírito para trazer as riquezas que estão em Deus. Aí ele diz bem assim, mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito penetra nas coisas mais profundas de Deus. Então, quando você está orando em outras línguas, o Espírito Santo vai trazer à tona aquilo que está no profundo, nos planos que Deus tem para você, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua vida familiar. O Espírito Santo vai trazer tudo isso à tona. Amém? Mas por que os cristãos, nós não temos reinado à altura daquilo que Deus tem para nós? Porque nós não estamos acessando essas riquezas que são nossas. Porque a Bíblia fala sobre essas riquezas, e Efésios diz que essas riquezas é a nossa herança em quem? Em Cristo Jesus. Nós já herdamos através de Cristo, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas por que não estamos tomando posse dessas bênçãos? Porque não estamos acessando, irmãos. Alguém já viu aqui uma plataforma na praia, logo assim na areia? Já viu? Não. Onde ficam as plataformas? Fica onde? Nas águas profundas. E o que faz a plataforma na água profunda? Elas extraem o quê? Petróleo. Só que tem crente querendo as riquezas de Deus, encontrar essas riquezas nas águas rasas. E você não vai conseguir encontrar nas águas rasas. Você não vai conseguir se apropriar do que você já herdou, tomar posse daquilo que já é seu, nas águas rasas. Orando pouquinho em outras línguas. Não tendo o hábito de falar em outras línguas. Diga comigo, falar em línguas precisa ser um hábito. Amém? Ser um hábito. Então, uma pessoa que só fala em línguas quando está na igreja, por causa da unção do ambiente, essa pessoa pode dizer que tem o hábito de falar em línguas? Não. O que é ter o hábito de falar em línguas? É falar o quê? Uma vez por dia? Falar várias vezes no dia e vários dias por semana. Amém? Falando em outras línguas. Sobre esse assunto, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, lá para o versículo 8, se eu não me engano, ele diz bem assim, Paulo diz bem assim, eu falo em línguas muito mais do que vocês todos.
Paulo sozinho falava mais em línguas do que toda a igreja de Coríntios. Ele não disse bem assim, eu falo mais em línguas do que aquele entre vocês que fala mais em línguas. Ele disse, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Eu falo em línguas. Então, Paulo tinha um hábito de orar em outras línguas. Para Paulo, orar em línguas era uma questão de quê? De necessidade. Fazia parte da sua vida. Aí quando você vai ver Paulo escrevendo as cartas de Éfeso, de Coríntios, aos Romanos, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, quando Paulo vai escrever nas cartas, ele diz bem assim, eu sempre oro por todos vocês. E ele diz mais, mencionando cada um de vós em minhas orações. Como era que Paulo sabia o nome de todos os irmãos da igreja? Paulo passava em uma igreja, ganhava almas na cidade, implantava uma igreja, deixava um punhado de crente ali, ia para outra, abria outra, e assim, assim, assim. E o tempo para Paulo poder retornar de uma igreja para outra demorou aí 10 anos, 8 anos, 5 anos, sabe-se lá. Mas Paulo escreve entre uma carta e outra que ele orava por todos os crentes, mencionando o nome deles em oração. Como Paulo conseguia fazer isso? O Espírito Santo inspirava ele. Aí quando Paulo estava lá orando pelos irmãos da igreja de Gálatas, enquanto ele estava orando lá, eu oro por Alexandre, eu oro por Suelen, eu oro por Luísa, eu oro por Júlia. E Paulo não conhecia Ellen. Mas veio o nome, Ellen. Eu oro por Ellen, eu oro por Ellen. Tem o Renato também, eu oro por Renato. Abençoa o Renato, que ele cresça em graça, conhecimento. Paulo não sabia que tem uma Fábia, eu oro por Fábia, eu abençoo Fábia. Oh, glória, Xarabramba, Choroconta lá. Aí vinha o nome, Josailton. O que é Josailton? É o esposo de Fábia. Eu oro por Josailton. Assim, pastor, e era assim? Sim. Ou você acha que o Espírito Santo não sabe o nome de cada pessoa em cada igreja? Sabe. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o anjo que passeia nas 7 igrejas. A Bíblia diz que ele passeia nas 7 igrejas. Jesus transita nas igrejas. Por isso ele conhecia as obras de cada igreja. E quando ele anunciou para João o raio-x, ele anunciou o raio-x de igreja por igreja. Vocês são assim, vocês são assim, vocês são assim, vocês são assim, assim e assim. Quem está dizendo isso? Aquele que anda no meio da igreja. Jesus sabe, Deus sabe, o Espírito Santo sabe. E o que o Espírito Santo não faz? Ele não faz fofoca. Ele não traz fofoca de um irmão. Ah, rapaz, eu estava orando por você e o Senhor me disse que você está meio... Não, isso é fofoca. O Espírito Santo não traz fofoca. Ok? Então, diga comigo, falar em línguas traz muitos benefícios. E um outro desses benefícios de falar em línguas é que ele nos leva ao enchimento do Espírito Santo. Diga comigo, falar em línguas me leva ao enchimento do Espírito. Deixa eu falar. Gente que pensa assim, não, o crente é cheio do Espírito Santo uma vez e depois disso não mais. O crente só se enche do Espírito uma vez. Depois disso, não mais. Isso é bíblico? Não, por que não é bíblico? Efésios capítulo 5. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse o que no versículo 14? Desperta tu que dormes, levando entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele dá uma mensagem de alerta para a igreja. Disse, veja como vocês estão edificando a vida de vocês, porque os dias são maus. É bom vocês remirem o tempo de vocês
e busquem compreender qual é a vontade de Deus. Aí ele diz mais: não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Que leva à libertinagem, mas deixe-se o quê? Encher pelo Espírito, falando em línguas. E aí ele fala outras coisas, mas eu quero falar só o falar em línguas. Então, se falar em línguas fosse um ato do Espírito, uma única vez, o ser cheio do Espírito fosse um ato único, Paulo não ia escrever para a igreja, dando a instrução para que eles buscassem o enchimento do Espírito. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O fato de se encher do Espírito não quer dizer que você só recebeu um pouco do Espírito Santo. E que conforme você for buscando mais, você vai se enchendo mais dele até um dia você ir para a glória. Não. Nós recebemos a pessoa do Espírito Santo quando aceitamos Jesus. O Espírito Santo habita em você, sim ou não? Agora, o Espírito Santo habita em você na mesma proporção, a presença dele se manifesta na sua vida na mesma proporção que do seu cônjuge? É assim? Não. A manifestação da presença dele aí é diferente. Ele está aqui, sim ou não? Sim. Mas de uma maneira intensa nesse momento agora? Não. Mas nós podemos buscar isso, sim ou não? Sim. E se buscarmos, nós nos encheremos dessa presença manifesta. Então é isso que ele diz, para nos enchermos do Espírito. Em Atos 2, os discípulos foram o quê? Cheios do Espírito. Mas em Atos capítulo 4, diz a Bíblia que depois que eles oraram, o lugar estremeceu, as estruturas do prédio estremeceram, diz a Bíblia, e eles foram o quê? Cheios do Espírito. Ou seja, não foi somente um ato único, mas contínuo. Diga comigo, o enchimento do Espírito precisa ser contínuo. O que é que isso traz de benefício? Bom, quando alguém está cheio de todinho lá no mundo, quem aqui antes de ser crente se enche de todinho? Levanta a mão aí. Você tem cara mesmo, rapaz. Se Jesus tivesse entrado aí, foi liberto mesmo. Foi. É verdade, foi liberto. Cada peça aqui que só a graça. Foi liberto, amém? Mas, quando alguém está cheio de todinho, qual é a primeira coisa, o campo que o álcool afeta? Afeta o quê? A mente. O sistema nervoso central. E o cara, quando está cheio de todinho, ele pensa algumas coisas. Por exemplo, ele pensa que é rico. Não é assim? Ele pensa que é rico. Ele chega no bar, na reunião de amigos, e ele pensa, não, eu vou pagar, não, deixa que eu pague a conta aí, eu pago a conta. Não, pode deixar, eu pago. Não, nós tem dinheiro. Não, eu pago tudo, não é assim? O dono do bar sabe que ele é quebrado, que não tem dinheiro, está nervoso, vixe, vai ficar fiado de novo. E ele está lá, mas eu pago, a conta é minha, não é assim? Ou seja, ele afirma aquilo que ele não é, porque ele pensa que é. Mas por pensar que é o que sai da sua boca. Guarda isso. Uma outra coisa é que ele pensa que todo mundo está ali no bar, é seu amigo, não é? Ah, todo mundo é amigo. É amigo, é meu chegado, compadre, não é? Meu brother, papapá, chega aqui, senta aí. Irmão, chega. Todo mundo é irmão, é chegado, é brother, tem muitos amigos, não é assim? Ele se vê cercado de amigos. Ele é um pouco inocente para essas coisas. Por quê? Porque a sua mente está o quê? Cheia de todinho. Então por isso ela não está bem. Não é assim? Pensa que é rico. É uma felicidade danada. Não é assim? Quando ele está bêbado, não é feliz, não é alegre? É uma alegria danada. É por isso que muitos ficam, semana após semana, o quê?
bebendo e enchendo a cara, porque vai se sentir o quê? Bem e imune aos problemas. Então, quando ele está bem cheio mesmo, uma das evidências é o quê? É a alegria. O cara fica muito alegre, rindo muito, né? Eu lembro que ele estava uma vez no acampamento dos jovens, Érica estava lá de um jeito que estava numa alegria, rindo. Eu falei, Rafael, essa menina bebeu, foi? Aí, não, ela tomou um remédio, o remédio deixou ela assim. Eu falei, tá, porque estava bem azoada, bem alegre. Então, o cara, quando está cheio, é aquela alegria, não é? É alegre demais. O Vasco está perdendo ele, mas vai ganhar. Vai ganhar. É otimista. Não é verdade? É otimista. Não tem coisa ruim não. Ele está quebrado, pensa que é rico. Está afundado nos problemas, mas não enxerga os problemas. Por dentro está triste, mas nesse momento, por causa do efeito do álcool, está o quê? Está imune aos problemas e está alegre. Pensa que tem dinheiro, mas não tem dinheiro. Mas tem coragem, mas não é corajoso, mas diz que tem coragem. É valente, tudo isso, não é? Porque está sob efeito do álcool. Agora você pensa que é à toa que a Bíblia diz para você se encher do Espírito? Porque acredite, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo deve ter um comportamento assim. Pode estar quebrado, mas sai da sua boca eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou rico. Por que você é rico? Porque eu sou abençoado com as bênçãos de Deus. E está cercado de problemas, mas está rindo, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você transmite força, alegria, é otimista. Alguém fala, rapaz, você não vai conseguir, não, eu vou, Deus é comigo, Deus é fiel. E a pessoa, no natural, diz, eu não entendo porque você está falando isso. Eu falo porque eu creio. Por que você crê? Porque eu estou cheio do Espírito. Então, se você vai ver um cristão desanimado, abatido, lá embaixo, depressivo, triste, incrédulo, murmurando, tenha certeza, não está cheio do Espírito. Porque quando estamos cheios do Espírito, esse enchimento afeta o nosso homem interior. E aquilo que sai dos nossos lábios, não é o que os nossos olhos estão vendo, mas é o que a Bíblia diz para nós. Amém? Sendo assim, nós precisamos ter a prática e o hábito de falarmos mais em outras línguas, irmãos. Amém? Falar mais em outras línguas, de manhã em casa, no trabalho, fazendo as coisas, falando em línguas. Eu vou correr de manhã falando em línguas. Estou na corrida lá, falando em línguas, concentrado, conectado. Estou em casa, ajeitando as coisas, fazendo uma coisa ou outra, estou falando em línguas. Sento no sofá, estou fazendo alguma coisa, estou lendo, paro um pouco, estou falando em línguas, estou falando em línguas. E isso não é de agora, são anos. A minha esposa sabe disso, os meus filhos sabem disso. O pastor Heleno, que é amigo de muitos anos, conhece como nós ouvimos essa verdade há anos. Então, esse é um assunto, essa é uma verdade que está muito forte aqui dentro do nosso interior. Por isso que nós passamos revés, enfrentamos lutas, situações adversas, mas vocês nunca viram sair dos meus lábios murmuração. Aleluia. Pergunta à minha esposa. Vocês nunca viram sair dos meus lábios palavra de desânimo. E Paulo era assim. Ele dizia, abatido, mas não destruído. Amém? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Era o que saía dos lábios de Paulo. E sabe o que estamos precisando hoje, queridos? Investir mais nessa prática de falar em línguas. Investir mais. Você tem filhos, seus filhos já falam em outras línguas, senta um tempo com eles e fala, vamos agora falar em línguas aqui. Vamos falar em línguas. Se você leva os seus filhos a falar em línguas, vai, eu não quero não. Vai falar em língua sim. Amém? Pessoas pensam assim, que para falar em línguas, algumas pessoas pensam assim, que para falar em línguas, tem que entrar no Espírito. É isso, irmãos? É?
para falar em línguas tem que entrar no Espírito. Eu tenho muitos crentes que pensam, eu não posso falar em línguas agora não é que eu estou jogando bola. Eu não posso falar em línguas agora não é que eu estava vendo televisão agora. Eu tenho que entrar no meu Espírito. Peraí, viu? Aleluia. Aí... Oh, glória. Agora... Oh, xarabamacai. Agora eu estou falando... Agora eu estou sentindo. Não, irmãos. A Bíblia diz... Em Romanos 8:9. Amados, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus, de fato, habita em vós, vocês não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito de Deus habita em você? Então você está na carne ou no Espírito? No Espírito. Porque a Bíblia diz que quem está na carne não agrada a Deus. Então o diabo tenta nos tirar da posição espiritual para nos levar para agir na carne. Amém? E o falar em línguas, esse hábito, vai lhe manter em refrigério. Vai tirar você de uma zona de estresse muito grande. Sabe aquelas coisas que mais lhe estressam? O falar em línguas vai tirar essa zona de você. Por exemplo, trânsito estressa? Estressa. Pegou o carro, saiu Rio de Janeiro. Ou pensa, né? Pega ali a avenida. Aí você pegou a avenida, cheio de carro. Aí dentro de você já quer vir o quê? Raiva. E começar a xingar quem? O prefeito. Esse prefeito, não é? Então aí começa a criar uma atmosfera de aborrecimento. Ao invés de fazer isso, você vai falar em outras línguas. Duas coisas. Ou Deus vai agir para que o trânsito flua, lhe dando escape, pega aqui, entra aqui. Ou Ele vai lhe dar uma graça tão grande que esse tempo no trânsito não vai ser sinônimo de estresse para você. Você não vai perder a sua paz, não vai perder a sua alegria enquanto estiver no trânsito, porque esse tempo você vai aproveitar para edificar o seu homem interior. E vai ficar orando em línguas. Vai para a casa lotérica. É o lugar de ser provado na paciência. Não é verdade? Vai para a casa lotérica. Quando você chega, você passa na rua e não tem ninguém. Mas o tempo de você parar o carro ou de sair do lugar, parece que o povo surge do chão. Aí quando você chega lá, de repente a fila está enorme. Aí quando você pensa que já vai ser atendido, começam a chegar os idosos. Aí você, não é hoje, meu Deus, oh meu Pai. Aí você, só falta 5. Aí chega mais um idoso. Aí você fala, Senhor, o caixa do idoso é aquele especial. Ele fala, não, eu conheço meu direito, eu posso te atender em qualquer caixa. Você, misericórdia. Aí quando você pensa que vai chegando mais. Aí quando está chegando a sua vez, aí o caixa bota a plaquinha fechado. É para provar a sua paciência, sim ou não? Você pode escolher duas coisas. Ou ir se irritando, pessoa após pessoa, ou fazer desse tempo um tempo de edificação. Xalabramba chore canta labramba xara canta labramba. Oh xarabra canta labramba. Vai chegando em 12 e você, oh glória. Xarabra canta labramba. Obrigado, Pai. De repente você pensa que não. Tinha 2 na sua frente. Tá aí demorando, eu vou sair. Aí tem outro. Demora, eu vou sair. Pessoas vão abandonando a fila. Já aconteceu isso? Vão saindo da frente. E você, oh glória. Só porque você decidiu andar no Espírito. Amém? Então a decisão é sua, no dia a dia, de ter o falar em línguas como um hábito, diante de qualquer adversidade, situação. Desde as coisas mais simples, às coisas mais críticas.
Tenha o falar em línguas como um hábito. Aquilo que você não souber resolver antes de tentar resolver na sua força, diz a Bíblia, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Procure antes, então, pedir sabedoria, orar em línguas, até que o Espírito Santo lhe dê uma inspiração do que fazer na situação. Porque se você de repente tomar a decisão de fazer só porque você quer fazer, isso não pode ser bom para você. Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.